Cores primárias: azul, vermelho, amarelo. Cores secundárias: roxo, verde, laranja. Você sabe o que são cores frias e cores quentes? Existe temperatura para cor? Por que isso? Por que essa lógica de temperatura de cores? As cores quentes são aquelas cores que lembram calor, sol, fogo. E as cores frias são aquelas cores que acalmam, que lembram água, gelo, natureza. Então aqui, olhando para essas cores, nós temos aqui as 12 cores do círculo cromático. Vamos lá então. O vermelho é uma cor quente. Todos os tons de vermelho são quentes. O amarelo, alaranjado, são as cores que lembram calor. Então, todos os tons de laranja, vermelho e amarelo serão cores quentes. O verde, o azul e o roxo são cores frias, são cores que lembram frio, água. O verde, esse tom de verde aqui, que na verdade é um amarelo esverdeado, ele também é frio. Esse azul aqui também vai ser frio. Todos os tons de azul são frios. Para decidir é quente ou é frio? E agora? Por quê? Porque o roxo é a mistura do azul com o vermelho. Então vai depender da quantidade de azul que tem nessa mistura ou da quantidade de vermelho. Se eu tenho mais azul, eu vou ter um roxo frio. Se eu tenho mais vermelho, eu vou ter um roxo quente. Vou fazer uma analogia com as cores, pois assim você poderá enxergar o que quero dizer, e depois vou fazer no violão, e assim você irá ouvir em forma musical e comparar. Nesse exemplo você está vendo um quarto desenhado. O que vamos fazer é colorir esse quarto com 3 paletas de cores diferentes. As paletas de cores são grupos de cores que vão ser utilizados naquele ambiente. Com isso, obteremos resultados estéticos diferentes, que te trarão sentimentos e emoções diferentes. Na paleta 1 temos o amarelo, vermelho e azul. Agora veja como fica o quarto com essas cores. Vemos um quarto bem vibrante, com cores quentes, cores chamativas e fortes. Agora vamos ver a paleta 2. Essa possui umas cores mais frias, criando um ambiente mais clean, transmitindo paz e tranquilidade e sossego. E na paleta 3 pintamos um quarto desse jeito. Possui o vermelho, que é uma cor quente, mas possui também o preto, que produz um ambiente mais sombrio e misterioso. Então você veja que a escolha das cores definiu as sensações que você tem ao ver o quarto. Agora vamos mudar. Em vez de usar a paleta de cores, vou usar a paleta de sons, a escala. Cada escala possui uma combinação de notas. E assim como fizemos com as cores, vou colocar 3 paletas, escalas, diferentes e vou tocar essas escalas. Assim você vai ouvir e compreender as diferenças entre elas. A escala 1 tem as notas Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Essa é a escala pentatônica de Dó maior. Veja como fica.
A escala 2 tem as notas Dó, Ré, Mi bemol, Fá sustenido, Sol, Lá bemol e Si. Essa é a escala cigana menor de Dó. Diferentemente do que fiz com as paletas de cores, que só coloquei paletas com 3 cores, vou fazer as escalas com número de notas diferentes. Enquanto a escala 1 teve 5 notas, a escala 2 coloquei 7 notas. Já a escala 3 terá todas as 12 notas musicais. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Essa é a escala cromática. E uma característica importante dela é que ela não possui tonalidade. Ela não tem aquela sensação de você ter uma nota principal, que seria a tônica, né? A nota mais importante dentro da escala. Porque ela é uma escala feita com todas as notas.
do silêncio se cria a nova melodia, e a batida que vem do coração é fagulha que vai virar canção. Feito um novo rebento, som de cada instrumento, nasce com toda a nota tocada e repousa no colo de cada. Música é pássaro em pleno voo, é luz que iluminou, é parte do ser que sou e do que todos somos. Música, alegria de cantar, a beleza de tocar, é onda do mar, balance, dance, dance, dance. Seja qual for a cantiga, seu destino é ser ouvida. Sol, si, dó, ré, mi, fá, pare pra escutar. E numa sinfonia vamos viajar. Mãe de todos os ritmos, move todos os átomos. É o rock, é o blues, é o baião. Ela mora em qualquer composição. Tá em todos os cantos, desde os tempos antigos. Fala a língua de todas as nações. O mundo inteiro é feito da nossa Música é pássaro em pleno voo, é luz que iluminou, é parte do ser que sou e do que todos somos. música, alegria de cantar, beleza de tocar, é onda do mar, balance, dance, dance, dance. Música é pássaro em pleno voo, é luz que iluminou, é parte do ser que eu sou. Música, alegria de cantar, é a beleza de dançar, é onda pra balançar. Música, música, música. Música, A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é do famoso filósofo grego Aristóteles. Ele concluiu que as cores eram uma propriedade de seus objetos, ou seja, assim como peso, material, texturas, eles também tinham cores. Mas não era bem assim. Já um tempo depois, um cara chamado Leonardo da Vinci resolveu vasculhar mais e entender sobre as cores. Foi então que ele afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Mais para frente, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do Sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma, e denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte: Isaac colocou um prisma em frente a um feixe de luz branca, e ao atravessar o prisma, a luz se separou em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro, mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente, colocando na frente um outro prisma invertido, onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação
foi pintar um disco com essas cores no espectro e girar. Ao entrar em movimento, cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente, o disco dá a ilusão de ficar da cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto, mas sim na luz. Então beleza, agora que você conhece os primeiros estudos, vamos para alguns conceitos básicos dos sistemas de cores. As cores são divididas em primárias, secundárias, terciárias e neutras. As primárias são separadas em dois subgrupos, aditivas e subtrativas. As aditivas possuem como cores primárias o vermelho, verde e azul, tendo a famosa sigla em inglês RGB. São usadas comumente no meio digital. A televisão e outros displays de vídeo e o computador são um exemplo comum do uso de aditivas. No outro subgrupo, as subtrativas são usadas na mistura de pigmentos ou corantes, como nos impressos. Atualmente, as primárias mais usadas nesse meio são ciano, magenta, amarelo e o preto. Esse modelo de cores é chamado de CMYK. Agora vejamos nas cores secundárias. As cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de duas cores primárias. No sistema clássico de cores empregado por Leonardo da Vinci, aprendemos desde pequeno que as cores secundárias são o verde, mistura do azul com o amarelo, laranja, mistura do vermelho com o amarelo, e o roxo, a mistura do azul com o vermelho. Mas como vimos, hoje em dia os sistemas de cores mais fiéis e atualizados são o RGB e o CMYK. Aqui são as cores secundárias, essas geradas na junção de cada círculo, são as cores primárias um do outro, ou seja, as cores secundárias do RGB são as primárias do CMYK, e vice-versa. Já nas cores terciárias, elas são o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, onde originamos uma terceira cor. Alguns exemplos de cores terciárias são o vermelho arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, azul esverdeado e o azul arroxeado. Lembrando que a ordem das cores terciárias pode se alterar de acordo com o sistema de cores adotado, RGB ou CMYK. Com isso, nós temos uma base para falar de cores complementares também. As cores complementares são as que se contrastam, pois elas não apresentam vestígios de pigmentos em comum entre elas. Para identificar uma cor complementar, basta examinar o círculo cromático e achar as cores que estão de lados opostos no círculo. Isso também funciona para cores primárias e secundárias. E por último, as cores neutras. As cores neutras são o branco, o preto e principalmente as diferentes tonalidades do cinza. Sua característica é possuir baixa intensidade, reflexo e energia. No entanto, também podem ser todas as tonalidades mais fracas das outras cores, como o bege e o marrom. As cores neutras geralmente são utilizadas como complemento das demais cores. Bom, após concluirmos esse assunto, podemos passar para um assunto mais curioso. Por que existem cores diferentes? O que faz o verde realmente ser verde e o vermelho realmente vermelho? As cores se diferenciam de acordo com sua frequência de onda que é refletida. Aqui temos as cores do espectro com suas correspondentes frequências e comprimentos de onda. Lembrando que o branco e o preto, convencionalmente designados por cores, são apenas resultado da presença ou ausência da luz. A cor branca é a luz pura, em que é uma reflexão total das 7 cores, e a cor preta é a ausência total da luz, pois as cores não se refletem, elas são totalmente absorvidas. Um objeto terá determinada cor se não absorver os comprimentos de onda que correspondem àquela cor. Ou seja, para um objeto ser vermelho, ele deve absorver todas as frequências, menos a do vermelho. Portanto, por não se tratar de uma propriedade do objeto, mas sim de um elemento perceptivo, a cor tem uma série de implicações na psicologia. Dessa forma, cada cor provoca uma resposta diferente nos seres humanos. Mas atenção, isso varia muito de pessoa para pessoa. Cultura, idade, sexo e muitos outros fatores podem mudar a percepção de uma cor. E não tenha dúvida, as cores são poderosas e usadas estrategicamente nas criações mais inteligentes, principalmente na publicidade. E também de abrir o apetite. Então, essas são as sensações físicas, fisiológicas, que ao a gente visualizar uma cor quente, naturalmente isso acontece. E uma prova disso são essas marcas de restaurantes, de fast food. Você pode observar que todos têm cores quentes. Tristeza,
E neste exemplo que a gente tem aqui neste estudo de caso, a gente tem que estar dizendo, entra na deprê comigo, chora aqui comigo, através da cor azul e de tons de azul. Mas explicar a cor é algo bem complexo. E seria mais ou menos que nem essa frase aí do Bob Marley, que ele fala que explicar as coisas que ele sente é quase como explicar as cores para um cego. E é realmente difícil você tentar explicar a cor para um cego. Então o vermelho é a cor, claro, que é a mais excitante, a que mais chama a atenção. Está associada ao amor, à sensualidade, à paixão. Mas também pode ser associada à guerra, ao inferno, ao perigo. O vermelho é a cor do elemento fogo, do sangue e também do coração. O significado laranja está associado à alegria, à energia, à força, à exuberância, à atividade, sociabilidade, criatividade. É uma cor muito viva. A gente tem o amarelo. O amarelo é luz e está associado a calor, divertimento, verão. É parecido com laranja, claro. Iluminação, inspiração, energia, otimismo, felicidade. É a cor do sol, é a cor do elemento ouro. A gente tem o verde. O verde significa também natureza. Então está associado à esperança, à natureza, à liberdade, à saúde, a dinheiro, a juventude, crescimento, relaxamento, também a masculinidade. Normalmente a gente tende a associar verde com natureza, mas a gente também pode associar dinheiro, pode associar a crescimento. E como a gente já viu, ele também pode passar uma sensação de relaxamento. A gente tem a cor azul. Azul é a cor do horizonte. Está associado ao infinito, ao conservadorismo, austeridade, monotonia, tecnologia, tranquilidade. É a cor do céu e do elemento água. Se você parar para notar, um monte de empresas de tecnologia usam o azul. Do mesmo jeito que empresas mais conservadoras também tendem a usar o azul. O azul é a cor mais querida por todos. E a gente vai ver isso mais para frente. Até porque, ela faz parte de duas coisas fundamentais para a nossa existência, que é o céu e a água. O roxo. O roxo também está associado à realeza, à espiritualidade, esoterismo, magia, mistério, tristeza, introspecção. Se você fizer uma pesquisa básica, rápida pelo Google sobre esoterismo, você vai ver o tanto de logos, de marcas que usam o roxo com esse tema. Magia também. E não é por acaso, é porque tem essa conotação para o roxo. O rosa. O rosa ele é mais delicado, então ele está associado ao feminino, ao romantismo. Também pode ser sensual, a beleza, a ingenuidade, sutileza. E por tradição, a gente, por questões sociais, culturais, a gente tende a associar, a dar uma conotação do rosa mais para esse lado delicado, sutil, feminino. Mas ele não serve só para isso, depende também da combinação. O marrom é mais denso, está associado à natureza, à terra, algo rústico, estável, estagnação. Mas também pode ser associado à sujeira, dependendo do contexto. É a cor do elemento terra. O preto é a ausência de luz. Está associado tanto à elegância, seriedade, quanto a medo, a luto. É a cor da noite. Cinza é uma cor neutra. Está associado também à elegância, dependendo do contexto. Humildade, respeito, reverência, velhice, passado, desânimo, apatia. É a cor que simboliza o elemento prata. E o branco é claridade, é luz, tem conotação de limpeza, honestidade, pureza, harmonia, paz. É a cor de todas as cores, como a gente já viu na parte de teoria das cores, sobre o prisma de Newton e tudo mais. Bom, você pode buscar inspiração em qualquer lugar. Então, você olhando para uma imagem dessa bonita, de uma cidade, a natureza tem muita cor. Se for parar para pensar e para observar, na natureza tem muita cor e muitas combinações. Você já imaginou como seria ver música, provar palavras ou ouvir cores? Você pode experimentar isso se tiver uma condição neurológica específica na qual 2 ou mais sentidos do cérebro são cruzados. O estímulo de uma via sensorial, por exemplo, a audição, leva a uma experiência involuntária automática em uma segunda via sensorial, como a visão. Isso é conhecido como sinestesia e pode criar algumas percepções muito diferentes do mundo. Em outras palavras, quando um sentido é acionado, outro sentido é ativado simultaneamente.
Curioso demais? Continue assistindo. Pessoas que têm sinestesia são chamadas sinestetas. Para elas, o som de um carro que passa pode ter sabor de biscoitos, ou ouvir música pode fazê-los sentir o som como redemoinhos ou padrões de cores. Alguns estudos revelam conexões incomuns em regiões cerebrais dos sinestetas, semelhantes às dos bebês. Acredita-se que todos os bebês tenham sinestesia até os 4 meses de idade. Depois, as conexões neurais que causam sinestesia se separam. Essa condição ocorre em cerca de 4% da população e é mais comum em mulheres do que em homens. Também parece ser genético, uma vez que pode ocorrer em toda a família. Embora possa se manifestar de várias maneiras, a mais comum é a grafema-cor, na qual letras e números estão associados a cores específicas e às vezes a padrões coloridos. Como a sinestesia pode envolver qualquer combinação de sentidos, pode haver entre 60 a 80 subtipos, mas nem todos foram registrados ou estudados e a causa não é clara. Amarelo tem um cheiro acolhedor. Sons mais agudos, eles têm cores mais claras. O número 5 é o azul claro. Estudar de maneira mais científica e objetiva a sinestesia é uma coisa extremamente recente. Sinto a cor azul quando eu me dobro pra frente. Eu comecei a achar que era um dom, assim. Eu sei que a sinestesia tá vendo quando eu começo a salivar. Como se eu quisesse comer aquela coisa. Então eu já quis comer lustre, sofá, carro. O maior desafio vai ser encontrar a fórmula perfeita para traduzir essas emoções que ela sentiu. Cada um de vocês vai poder fazer um test drive nessa pista. No carro, vocês vão experimentar sensações que só vocês têm. Depois, vocês vão relatar para um criativo que vai traduzir essas sensações numa outra experiência. Quanto mais eu acelero, mais vermelho fica, assim. Tem umas tonalidades amareladas. É uma sensação de cremosidade. O que mais provocou experiências sinestésicas foram os números dentro do carro e lá fora. Isso me dá já imediatamente umas 19 mil ideias. Eu espero que o resultado desse trabalho que eu vou criar te traga boas sensações também, sinestésicas. Nossa, muito bom. Curti demais. Gente, que lindo! Se a gente conseguir se sensibilizar, entender o que o outro sente, eu acho que o mundo vai ficar melhor, vai ficar mais bonito.